Vamos lá, gente. Boa noite para vocês, bem-vindos a uma aula de energia semanal. Eu sei que muitos de vocês estão nessa aula de energia semanal pela primeira vez, né? Aproveitando aí o intervalo que a gente teve aí entre um pacote e outro. Na verdade, foi mais a falta de organização minha que deixou essa uma semana cair pelo buraco. Eu falei, vamos abrir essa aula para todo mundo, já que é um tema tão importante. Vai ser uma coisa bem legal. Então, acabou que a gente está aqui nessa aula de hoje, tá? De energia semanal. Então, para quem está aqui pela primeira vez, deixa eu explicar um pouquinho como funciona essa aula de energia semanal, para depois a gente ir para o tema mesmo, né? Que o tema de hoje tem tudo a ver com a energia da semana, e por isso que eu propus esse tema, que é como a gente pode se proteger de pessoas e ambientes negativos, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, como funciona a aula de energia da semana? A aula da energia da semana é como se fossem zonas de tempo, né? Então, isso significa que o ano é dividido em zonas de tempo. Assim como a gente conhece, por exemplo, as estações do ano, né? Tem verão, inverno, primavera, outono, e tem também os ciclos mensais, etc. Então, a Cabala vai um pouquinho mais e fala que cada semana tem seu pacote de energia, seu pacote de oportunidade, tá? Então, cada semana tem o seu pacote, tem a sua oportunidade, tem a sua energia. Então, o que a gente faz nessa aula, todas as segundas-feiras? A gente aprende um pouquinho, não só a energia da semana, mas, obviamente, o conceito que a gente aprende nunca é só para aquela semana, talvez naquela semana, por exemplo, nessa semana, tenha o ápice daquela energia, mas são ensinamentos e são conceitos que a gente pode e até deveria levar aí para a nossa vida como um todo, tá? Toda essa energia semanal, ela é baseada inicialmente em porções semanais da Bíblia, né? Então tem a Bíblia, em especial o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento, a Bíblia é dividido em pacotes semanais, também leituras semanais. Em histórias literais, que em sua maioria, se você for ler só o texto literal, não vai fazer muito sentido, não vai encaixar todas as peças. Então, a ideia do que a gente faz nessa aula é ir muito além da literalidade da história, mas que a gente possa ir um pouco mais profundo ou bem mais profundo, dependendo da aula, dependendo do assunto, a gente consegue mais ou menos, mas para que a gente consiga acessar o melhor da semana no lado positivo e também neutralizar ou transformar o que seria uma possível sensação ou percepção de algo negativo também em positivo, tá? Então é isso que a gente faz na energia da semana. Então, vamos começar a energia dessa semana, tá? Lembrando que para quem já está aqui, que normalmente faz essa aula de energia semanal, na semana que vem a gente começa um novo pacote, que é um pacote que vai até dia 21 de dezembro, tá? Então aí são 22 aulas nesse pacote, a princípio online. Quando voltar ao presencial, vai ter o presencial e online ao mesmo tempo, tudo ao vivo. Então, quem preferir vir presencial, quando voltar, ainda não voltamos presencial, tá? Quando voltar, tem a possibilidade. E enquanto não voltar, ou se você ainda não se sentir seguro quando voltar ou qualquer coisa parecida, não se preocupe. Todas as aulas, pelo menos durante esse ano, vão estar sendo transmitidas ao mesmo tempo presencial e ao vivo quando o presencial voltar, que ainda não voltou, tá? Então, sempre vai ter a oportunidade de onde quer que você esteja, se você quiser participar dessa aula ao vivo, você vai ter a oportunidade. Lembrando que a vantagem do pacote, antes da gente entrar na aula, a vantagem do pacote é que, obviamente, o preço, o valor cai muito, tá, da aula. Então, enfim, financeiramente, em termos de estudo e conteúdo, o pacote, obviamente, vale a pena, até porque se por acaso tem uma aula ou outra, né, porque estamos falando de quase todas as segundas-feiras até o final do ano, exceto aquelas que são feriado, né? Então, assim, então, se a gente fala aí de quase todas as segundas-feiras até o final do ano, de repente vai ter segunda que você vai estar viajando, que você não pode ir na aula, que você se atrasou, que alguma coisa aconteceu, não se preocupa, todas as aulas são gravadas e, obviamente, quem faz parte do pacote, logo após a aula, em minutos, já recebe a gravação da aula, tanto em áudio ou áudio e vídeo, mas com a imagem que está sendo aqui, gravada aqui direto do Zoom, tá? Então, essa não é uma qualidade incrível,
tá? Mas é uma aula que vai estar gravada aqui, que você pode assistir e gravar e fazer download quantas vezes você desejar, tá? Então fica aqui minha sugestão e meu desejo, obviamente, especialmente para os alunos que já fizeram nível 1, 2 e 3, tá? Para todo mundo, mas especialmente para os que já fizeram nível 1, 2 e 3, que você faça o esforço de se inscrever no pacote, são aulas muito incríveis. Atenção, tá? Muito importante, ainda um pouquinho antes da gente ir para a aula. Quem já estudou comigo, e a maioria, né, pelo que eu estou vendo aqui, os rostinhos de vocês, né, a maioria de vocês aqui já estudou comigo em algum momento, né, ou ainda estuda em aulas diferentes, então também vocês já me conhecem um pouquinho e sabem que um dos meus valores e princípios é que, apesar das aulas terem um custo, obviamente, para a gente gerar energia e poder ter uma troca e poder levar isso para frente, ninguém deixa de estudar por motivos financeiros, independente de pandemia, tá? Com a pandemia, talvez mais pessoas precisem de ajuda, e tudo bem, tá? Então, se você quiser estudar e o seu realmente bloqueio, o desafio for financeiro, você manda mensagem para a gente chega em um acordo de um bom valor que você possa pagar e que a gente tenha uma troca saudável e pronto. Você está inscrito e você estuda e você não precisa ficar sem o estudo por conta desse motivo, tá? Então, fica aí minha sugestão. Bora, gente. Então, a energia da semana tem um nome, tá? E o nome da porção da semana eu vou escrever no bate-papo, tá? Então, se você quiser acessar, eu vou escrever, tá? É um nome, tá? Chama-se Rukat, tá? Esse é o nome da porção da semana, Rukat, tá? Rukat, a palavra vem de rock, vem de leis, tá? Então, essa semana, a história literal, que eu nem vou focar muito tempo nela, tá? Às vezes eu foco mais, às vezes eu foco um pouquinho menos, ela fala muito de algumas leis e algumas regras, especialmente de purificação, né? O que fazer para a gente se manter purificado? Então, são vários detalhezinhos que, literalmente falando, se fala do que a gente pode fazer purificado, né? E a história, e esse é o motivo pelo qual eu não vou focar na história online, na história literal, a história literal fala de um sacrifício de uma vaca vermelha e aí as suas cinzas é que geram purificação. Então, eu não sei se algum de vocês já viu uma vaca vermelha e, enfim, então eu não vou ficar muito tempo focado na parte literal da história, a gente vai direto para aquilo que talvez importe mais, tá? E logo depois de falar dessa vaca vermelha, de purificação e etc., tem a segunda parte da história, que fala que o povo de Israel, né? Lembrando que quem chegou agora na energia da semana, não se preocupa, tá? Talvez você não entenda todo o contexto da história literal, mas os conceitos você vai entender sem problema, tá? Então, e se não entender tudo também, tudo bem, significa que você tem que vir estudar mais e você vai entender mais também. Então, tudo faz parte, tá? Então, e a segunda parte da história fala que o povo de Israel, que era liderado naquela época, na saída do Egito, estava sem água e começou a reclamar: Deus, a gente está sem água e agora o que a gente faz? Deus, estamos sem água, tal, tal. E ele falou para Moisés: ó Moisés, vá lá na frente daquela pedra, bate o cajado no chão e quando você bater o cajado no chão, você a pedra vai começar a jorrar água, tá? E aí, quando começar a jorrar água, pronto, o povo vai ter água. E essa é a segunda parte da história, tá? Então, o que isso significa, tá? Vamos tentar entender as importâncias desse processo. Então, a história, se a gente fosse já direto nos ensinamentos dela, fala de uma coisa muito interessante, muito importante e muito incrível, que, como eu anunciei para vocês, a gente vai falar de purificação, tá? Agora, o que significa purificação? Purificação do quê? Né? Se a gente está falando de purificação, de alguma forma, o ambiente ou a pessoa tem que ter estado impura antes, né? Só quando tem a impurificação que a gente purifica alguma coisa. Se está tudo puro, não precisa da purificação. A purificação é de algo que ainda não está no seu estado mais puro, ou está um pouco sujinho, vamos dizer assim, tá? Então, o que é, tá, o propósito, o que é o nosso propósito aqui, no nosso dia a dia, e onde essa purificação pode e poderia levar a gente, tá? Qual é o caminho disso, tá? Então, antes de a gente continuar, me dá uma pausa, um segundinho, que eu estou recebendo uma chuva de mensagens aqui, só para eu dar
um apaga aqui nas mensagens, senão não vou conseguir focar direito com vocês, tá? Só um segundo. Na verdade, o que aconteceu foi que a minha licença para o Zoom é de no máximo 100 pessoas. Chegou no 100, tem um monte de gente querendo entrar. E aí está tendo uma chuva de mensagens, mas aí não tem o que fazer. Então, vão receber a gravação. Então, vamos lá, gente. Continuando, tá? Então, a gente tem que se purificar do quê? Então, qual é o propósito? Tá? Então, a gente está aqui nesse mundo físico, tá? Qual é o nosso propósito? O que a gente veio fazer aqui? Então, tudo que a gente veio fazer aqui, se a gente falar assim do nosso propósito como humanidade, nosso propósito como alma, o que a gente veio fazer nesse mundo? A gente veio para cá para fazer nossa correção, nosso tikkun, tá? Então, absolutamente tudo que acontece na nossa vida acontece com o propósito de ajudar a gente a fazer o nosso processo de tikkun. Não tem aquilo que é considerado melhor ou pior, ou mais ou menos, absolutamente 100% das coisas que acontecem na nossa vida acontecem para que a gente possa terminar o nosso processo de tikkun. Algum microfone que está aberto, não estou conseguindo descobrir qual é. Alguém está burlando o sistema do Zoom aqui, está com o microfone aberto. Mas tá, vamos lá. Então, o que exatamente significa isso? Então, existe um conceito. Alguém pode verificar o seu microfone? Porque para mim parece que está todo mundo desligado, mas tem algum microfone que não está desligado. Então, se você puder checar o seu microfone, só para ter certeza. Obrigado. Então, existe um conceito que é chamado Yehidó. Tá? O que significa Yehidó? Yehidó é uma palavra em hebraico que significa sua singularidade, tá? Seu estado único, onde a singularidade da vida ela é única e ela é simples e ela existe para a gente terminar o nosso processo de tikkun. Simples do jeito que eu estou falando. Apesar do conceito ser muito simples, quando a gente vem para o nosso dia a dia, nem sempre a vida ela é tão simples assim, né? Ou na nossa percepção, naquele momento, pelo menos, nem sempre a vida parece tão simplista do jeito que eu estou falando para vocês. Então, às vezes, a gente tem um pouquinho mais de desafio, às vezes um pouquinho menos de desafio, e de repente fala assim, caraca, onde eu fui me meter? O que Deus quer de mim? Ou qualquer coisa parecido, mas o conceito de Eridó, que a gente vai destrinchar ele um pouquinho durante a aula, fala o seguinte, olha, independente do que está acontecendo para levar você a terminar o seu processo de tikkun. Ou seja, a percepção do bom ou ruim, do mal ou bem, ou isso ou aquilo, na verdade não existe. Por quê? Toda a origem de todas as energias que acabam se manifestando no plano físico é a mesma. E a origem de todas essas energias é divina. É o plano espiritual, é o que a gente chama de Deus. Tá? E se a origem dessa divindade toda é chamada de Deus, né, e esse Deus está disponível para a gente, o que significa? Se a origem dele, necessariamente, 100% das coisas que acontecem com a gente são boas. Não tem a possibilidade de alguma coisa acontecer no plano físico que seja ruim. Aí você fala, poxa, Marcelo, caramba, tá desafiador entender esse conceito, né? Porque olha a quantidade de coisas que tem no mundo hoje. Olha esse vírus, olha essa pandemia, olha esse caos, olha, enfim, né? E você pode listar um monte de coisa que joga contra o que eu estou falando nesse momento. E eu até te entendo, né? Então, se a gente olha para o plano físico, você vai encontrar bom, ruim, mal, menos pior, melhor, ruim, péssimo, qualquer coisa parecida. Se você olhar para o plano físico, você vai encontrar tudo isso. Mas, na sua origem, como tudo é bom, necessariamente, como tudo é criador, como tudo é divino, necessariamente tudo que chega à sua existência, ela é bom, ao ponto de que toda a negatividade que a gente possa em algum momento perceber ou sentir, se aquilo de fato você está sentindo, ou está enxergando, ou está vendo, lembre-se sempre, e lembre-se sempre do que eu vou falar agora, é apenas a minha, a sua ou a nossa percepção totalmente limitada
do Criador, que faz a gente sentir o bom, o ruim, o mal, o péssimo, o negativo e por aí vai. Então, originalmente, não existe vazio, não existe ruim, não existe mal, não existe negatividade. Isso é simplesmente um sentimento, uma percepção limitada da forma como eu entendo a vida. Então, significa, se eu enxergo ainda alguma forma de lixo na minha vida, alguma forma de negatividade na minha vida, o que significa? Que eu tenho lixo na minha consciência. Todo mundo entendeu o que eu falei agora? Se eu enxergo lixo na minha vida, se eu enxergo algum tipo de negatividade na minha vida, só o que isso significa é que eu tenho lixo e negatividade na minha cabeça. E que, né, na minha forma de pensar, na minha forma de refletir, na minha forma de enxergar a vida. Então, se eu quero deixar de enxergar esse lixo no plano físico, o que eu preciso fazer? Parar de terceirizar a minha vida, voltar para dentro da minha cabeça, voltar para o meu entendimento de mim mesmo e refletir. Onde está o lixo na minha cabeça? Onde está o lixo dentro de mim? Onde está a minha negatividade? Onde está a minha limitação? Porque tudo é Deus, tudo é energia, tudo é puro. Então, se eu não consigo ainda ter a percepção do divino em toda e qualquer situação que se passa e que acontece nesse momento na minha vida, não é em relação a outra pessoa, não tem nada a ver com a vida externa, tem a ver com você e a sua interação com você mesmo, com o mundo na qual você está vivendo nesse momento. Ou seja, tudo que chega à sua existência no plano físico tem o seu propósito de existir, vem do mesmo lugar e por isso se faz necessário a sua existência. Mas olha que interessante, gente. Imagina uma situação X na vida. Sei lá, imagina até a própria pandemia no mundo. Tá? Algumas pessoas, se elas forem olhar no âmbito pessoal, talvez não no âmbito global, tá? Mas no âmbito pessoal, tá? Não estou falando de olhar para a humanidade, simplesmente para você olhar para a sua vida. Tem algumas pessoas que vão falar, cara, com essa pandemia minha vida melhorou. Com essa pandemia minha vida foi pior. Com essa pandemia minha vida ficou caótica. Com essa minha vida eu fiquei mais tranquilo. Sei lá, você vai ter sentimentos e percepções diferentes sobre a mesma situação. Né? Por exemplo, o dono do Zoom, que a gente está usando nesse momento, para o cara a pandemia foi financeiramente a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Talvez não no resto da vida dele, mas financeiramente, talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Né? Tem até uma piada que fala que quem criou a pandemia foi ele, né? Tipo, só uma piada, né? Tipo, ele criou para ele ganhar dinheiro. Enfim, né? Piadas à parte, são percepções diferentes sobre uma mesma história. Isso eu estou falando sobre uma pandemia, mas imagina situações mais simples, como, por exemplo, um trânsito. Né? Temos muitos momentos já sem trânsito na vida, mas um trânsito. Algumas pessoas vão perceber como bom, outras como não boas. Como, às vezes, uma batida. Uma pessoa fala, caramba, me salvei e foi ótima essa batida. Outra pessoa que está envolvida na batida vai achar que foi uma porcaria. Outra pessoa vai até agradecer e falar, poxa, meu carro estava todo quebrado mesmo. Que bom que bateu logo. E aí já aciona o seguro e meu carro já fica novinho. Tem de tudo, numa mesma situação. Ou seja, quando a gente fala de energia ou não negativa, não é sobre a energia em si. O primeiro passo para entender ambientes e pessoas negativas é entender que o que torna pessoas e ambientes negativas, num primeiro momento, não é a pessoa em si, mas é a sua percepção, é você em relação à situação, é você em relação ao ambiente. Até porque, na maioria das vezes, uma pessoa que é, vamos dizer assim, negativa, existe grandes chances que ela não se percebe negativa. Uma pessoa que convive em um certo ambiente, né, ela vive achando que o ambiente é bom, né? E não percebe que é negativo. Só às vezes quando a pessoa chega de fora e fala alguma coisa que ela percebe. Porque às vezes você está fazendo tanto aquilo, com tanta paixão, com tanto coração, está tão envolvido naquilo que você não consegue perceber, né? O quanto aquilo possivelmente não é a melhor coisa. Tá? Então, toda a ideia não é o ponto de achar, então, negatividade, isso está tudo bem? Não, a gente vai chegar lá. Mas o primeiro passo para a gente entender isso, o primeiro ponto importante da gente entender é tudo que existe vem da mesma origem. Então, tudo que existe é necessariamente bom. Se tudo que existe vem da mesma origem e se tudo que existe é necessariamente bom,
a gente está falando que tudo que existe é necessariamente bom leva a gente para o mesmo ponto. E esse ponto a gente chama, em hebraico, uma expressão em hebraico que fala Gemara Tikkun, que a tradução disso é o término do nosso Tikkun, término do nosso propósito. Onde a gente também pode usar a expressão consciência messiânica ou era de aquário, ou enfim, como você preferir chamar, que de acordo com a Kabbalah a gente vai atingir essa consciência até no máximo o final do ano 6000. Tá? A gente está agora no ano de 5.780, quase 5.781, né? 3 meses para a gente entrar no ano de 5.781. Então, para falar em números mais reais, faltam no máximo 220 anos, de acordo com o entendimento da Kabbalah, para a gente chegar nesse estado de consciência, querendo ou não. E esse é um dos motivos, pela explicação da Kabbalah, pelo qual a gente tem uma sensação, não apenas de aceleração do tempo, mas também uma aceleração da pressão para empurrar a gente a fazer o que a gente deveria estar fazendo, ou deveria já ter feito e não fez. Procrastinou, ou deixou de lado, ou mentiu, ou ocultou, ou deixou para um outro dia, ou sei lá, das coisas mais simples como sonequinha, né? Os 8 minutos que você coloca no seu iPhone, se é iPhone, né? Quando ele toca de manhã, eu ainda estou para descobrir por que 8 minutos e não 10 minutos ou qualquer outro número, né? Mas deve ter uma explicação, na verdade, que eu nunca procurei. Mas eu acabei de pensar sobre isso. Por que 8 minutos de soneca? Deve ter uma explicação, sei lá, lógica, sei lá. Não acho que é aleatório 8 minutos, eu acho. Mas sei lá. Então, o que isso significa? Então, o que a gente precisa, então, é chegar a algum lugar e, portanto, utilizar e usar tudo aquilo que está acontecendo da melhor forma possível, da forma mais profunda possível, para que a gente aproveite tudo aquilo que a vida já deseja e já gostaria de proporcionar para cada um de nós. Mas sem a percepção de que não existe bom e mal, ruim e negativo, a gente dificilmente vai entender o que seria chegar nesse ponto de Gemara Tikkun, né, de terminar o nosso Tikkun. Então, não é que, né, eu falo com muitas pessoas, especialmente agora durante a pandemia, tenho falado com muitas pessoas, e muitas pessoas falam assim, não, mas vai passar, tudo passa, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E eu tento insistir numa mesma tecla, né, no mesmo ponto sempre. Não, não vai ficar tudo bem. Então, se você tem o desejo que isso vai passar e que vai tudo bem, esquece. Não vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Eu falo assim, pô, Marcelo, eu vim para essa aula para você me dizer que não vai ficar tudo bem? Não, não vai ficar tudo bem. Sabe por que não vai ficar tudo bem? Porque tudo já está bem. Só que a nossa limitação de percepção não consegue entender que tudo já está bem. Então a gente fica procurando, vai ser bom. Não é que vai ser bom, já está bom. E se eu não consigo enxergar que já é bom, o que eu preciso fazer? Parar de mudar o próximo e fazer o quê? Mudar a mim mesmo mais uma vez. Então esquece essa palavra, vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar tudo bem. O exercício é, já está tudo bem. Deu para entender o que eu falei, gente? Pode balançar a cabecinha assim, porque pelo menos assim, ou seja, ver se estão comigo, estão me entendendo, não estão dormindo ainda, né? Alguma coisa parecida com isso. Então, alguns de vocês já ouviram a história que eu vou contar agora, mas não dá para falar desse assunto sem contar uma história que muitos de vocês já ouviram e que eu vou repetir mais uma vez para quem já ouviu, para quem não ouviu, vai ouvir pela primeira vez, tá? Mas é uma história de um grande sábio, que inclusive quem foi na jornada em Israel comigo ouviu essa história e quem foi nesse ano a gente visitou inclusive esse local. Mas é um sábio onde ele foi, né, ele está enterrado e o túmulo dele está escrito Nahum Ish Gamzu. Nahum é o nome dele, Ish Gamzu é a pessoa do ateísmo. Tá? Porque, imagina o túmulo de uma pessoa que você conhece, um nome, sei lá, Fernanda até isso. Tem sobrenome, tipo, não tem nome da família, aqui assim, Marcelo até isso o quê? Tipo, que maluquice é essa, né? Tipo, que é isso?
Então, obviamente, tem uma história por trás disso. E é por isso que está escrito nessa lápide, Nahu Ish Gamzu, né? Que é Nahum, que é o nome dele, Ish Gamzu. Nahum, uma pessoa do ateísmo. Tá? Então, o que isso significa? Tá? A história dele, ele morava numa cidade perto da onde hoje em dia é Jerusalém, por volta de 2000 anos atrás. E era uma época que o Império Romano estava dominando todas as terras e estavam impedindo que as pessoas tivessem suas próprias crenças, tivessem suas próprias fés. Todo mundo tinha que acreditar nos seus deuses romanos, nas coisas romanas, etc. E foram proibindo as pessoas. Nahum, que era o líder da sua comunidade, sofreu a pressão da própria comunidade para ir lá falar com o imperador, né? Ele não gostou muito da ideia, porque ele achou que o imperador era uma pessoa muito fechada, mas ele não teve o que fazer, então lá foi ele em direção ao imperador falar com ele. Só que ele falou, não posso chegar para o imperador de mãos vazias, né? Eu preciso chegar com alguma coisa. Como é que o imperador vai dar ouvidos a mim se eu não chegar com alguma coisa? Então, a comunidade se junta e cada um pinga um pouquinho, joia, dinheiro, qualquer coisa parecida. Ele põe tudo numa caixinha e ele começa a sua viagem que ia demorar 2 dias. E na primeira noite ele dorme num chamado hotelzinho, um hotel, sei lá, numa coisinha à beira de estrada, e vai lá, pega o quartinho dele, dorme lá, e no dia seguinte ele acorda de manhã e vai em direção ao palácio lá do imperador, às muralhas do imperador, onde o imperador morava, né? Hoje em dia é muralha, mas tinha um palácio, um castelo, talvez, naquela época. E vai até lá, e ele começa a falar ele pede para falar com o imperador. Quando ele chega, os conselheiros do imperador já sabem quem ele é, porque eles já tinham, entre aspas, mapeado todos os líderes das comunidades, porque eles queriam acabar com fés e crenças, etc. Eles iam começar com os líderes. Então, reconhecendo ele, trouxeram ele direto para falar com o imperador. E eles falaram assim, espera nessa antessala aqui, e o que você trouxe para você poder falar com o imperador? Ele falou, trouxe essa caixinha aqui. E os conselheiros pegam essa caixinha, levam até o imperador, e quando eles falam para o imperador quem é, o imperador já não gosta muito, né, porque ele já quer acabar com esse tipo de coisa, então já meio que dá aquela entortada de olho, mas ele acaba abrindo a caixinha, e na caixinha tinha só areia. Ele fala, quem esse cara acha que é? Ele já sabe que eu quero acabar com a vida dele e com toda a comunidade. E o cara vem aqui com uma caixinha de areia, achando que ele vai conseguir o quê de mim? Manda ele entrar. O cara entra, o imperador fala, põe ele lá no calabouço, prende ele e pronto. Aí chega lá os guardas do rei, levam ele para o calabouço e perguntam para ele, cara, por que você fez isso? Você veio falar com o imperador e você trouxe uma caixinha, um baúzinho cheio de areia? Por que você fez isso? E a única coisa que ele respondia era Gamzu Letová. Era a única coisa que ele conseguia responder, era a única coisa que ele falava, Gamzu Letová. E os guardas falam assim, cara, é meio louco, né? Porque não é possível Gamzu Letová, tipo, o cara vai ser preso, vai ficar preso, tipo assim, Gamzu Letová, tipo, né? O que significa Gamzu Letová? Significa até isso é bom, tá? Então, só o que ele falava era Gamzu Letová, né? O Tiago já escreveu aqui, obrigado, Tiago, né? Mas que significa, não é Gan, é Gam com M, tá? Então, escreveu quase certo, vou só corrigir aqui. Gan é jardim, Gam é também. Então, a mudança da letra muda tudo, tá? Então, vou escrever ele de novo. Então, Gamzu Letová, que significa até isso é bom. Então, só o que esse cara falava, até isso é bom. Até isso é bom, até isso é bom. Bom, as pessoas acharam meio louco, mas um dos conselheiros do imperador falou assim, cara, não é possível. Não é possível que o sábio de uma comunidade ia vir aqui sabendo que ia encontrar com o imperador com uma caixinha de areia. Tem que ter algo mais nessa história, não é possível. E lá foi lá o conselheiro do rei pesquisar a história e descobriu que alguns anos antes, alguns séculos antes, o povo de Israel tinha ganho uma guerra, tinha vencido uma guerra, quando jogaram uma terra no seu inimigo. Então, quando jogaram terra no seu inimigo, o inimigo basicamente virou pó também, desapareceu e eles ganharam a guerra.
Aí o conselheiro falou, cara, deve ser a mesma terra, porque não é possível. Ele não ia chegar aqui com qualquer areia, com qualquer terra, deve ser a mesma coisa. Ele chegou para o imperador e falou, olha, imperador, tem alguma coisa estranha nessa areia, não é possível que é aleatório, não é possível que é do nada. Contou a história para o imperador, falou, vamos ver se isso é verdade mesmo, a gente tem um frente de batalha, sei lá onde, leva essa terra para lá, se a gente ganhar a batalha, a gente vai saber que isso é verdadeiro, se a gente perder, a gente mata ele também e resolve logo a história. Levaram a terra para lá, e eles jogaram a terra e realmente ganharam a guerra. Aí voltaram com a notícia que ganharam a guerra por conta da terra, da areia. Aí o imperador falou, solta ele aqui. E aí soltam ele e o imperador é só elogios e só agradecimento para ele, pede desculpa e pede desculpa, né? E aí e fica lá pedindo desculpa. E dá a garantia dele que ele não vai destruir a comunidade deles e tudo bem, né? Essa garantia não era muito confiável, então mesmo assim ele decidiu levar a comunidade dele para o norte, que é onde no final ele acabou terminando e fazendo a passagem dele no norte, que é onde inclusive ele está enterrado hoje na cidade chamada de Safed ou Tzfat, no norte de Israel. Então o motivo que está escrito no túmulo dele, né, na lápide dele, Nahu Ish Gamzu, porque ele foi conhecido como a pessoa do ateísmo, que significa o quê? Não tem tempo ruim. Gamzu Letová. Se você enxerga alguma coisa ainda possivelmente negativa ou ruim na sua vida, o que você tem que fazer? Primeira coisa, tem o que fazer para purificar o ambiente, para a gente se proteger, sim, de pessoas que são negativas, tem isso tudo, mas a primeira coisa a fazer não é purificar o ambiente, nem sair limpando coisa por aí. A primeira coisa a fazer é você falar assim, opa, qual é a minha parte da história? Por quê? Por que essa pergunta é importante? Qual é a minha parte da história? Porque se tudo acontece com um propósito, tudo acontece com um motivo, e tudo é necessariamente bom, né? E não isso, e na verdade, a percepção do ruim é nossa. Tudo é necessariamente bom. O que significa? Que o Criador está mandando algo que é importante para você, que ele acredita que seja importante para você, fazer o quê? Melhorar o seu estado de consciência. Então ele olha assim e fala assim, deixa eu ver o que é melhor para essa pessoa despertar na vida. Deixa eu entender o que é melhor para ela. Ah, entendi. Então, lá vai caos, lá vai dor, lá vai sofrimento, lá vai desafio. E aí, significa que a situação criada para você, olha que louco, ela é criada não para você, ela é criada especialmente para você. Então, todas as situações que acontecem na sua vida, o universo fala assim, deixa eu te dar o seu melhor. Aí pega aquela maçã podre e joga para você. E a gente gasta o nosso tempo reclamando da maçã podre. E olha, gente, tudo bem se proteger das maçãs podres, mas qual é o motivo que essa maçã podre veio para você e não veio para mim? O oposto, né? Ou vice-versa. Por quê? Tem a ver com você, tem a ver comigo. Não tem a ver com o outro. O fato do outro ser a maçã podre, esse é o problema dele. E é verdade que tem várias maçãs podres por aí. Mas por que você atraiu maçã podre na sua vida? Esse é um problema seu. E aí é importante você se questionar e entender, que é a coisa que eu falei antes. Se você tem lixo na sua vida, ou seja, as maçãs podres na sua vida, onde a maçã podre está dentro da sua cabeça? Dentro de você, onde está essa maçã podre? Porque não é um acaso, não é aleatório, não é de repente, não é. Então, onde está a maçã podre? Na sua cabeça. Aonde? E isso é importante entender. Afinal, né, tem aquela frase que muitos de vocês conhecem, que é importante não entender ela na sua forma literal, mas que fala que tudo que a gente atrai na nossa vida é o nosso espelho. Né? Todo mundo já ouviu mais ou menos uma expressão parecida com essa? Tudo que você atrai na sua vida é seu espelho, né? Seu reflexo, alguma coisa assim. E, obviamente, né, sei lá, tenta imaginar a pessoa mais chata que você tem hoje ao seu redor na sua vida. Tipo, a mais chata, para não falar uma outra coisa, né? Tipo, aquela mala sem alça, sem rodinha, sem nada, né? Tipo assim, pesada na sua vida. Tenta imaginar a situação. Fala, pô, Marcelo, você está falando que essa pessoa é meu reflexo, aí você pega pesado, né? Porque, poxa, não é possível que eu seja parecido. Não é possível. Tipo, não é possível. Presta atenção. Eu não estou falando que essa pessoa é igual a você. Então, ó, ufa.
né? Graças a Deus, né? Porque, né, imagina, você é aquela pessoa chata, nunca sai com pessoa igual a você. Mas sim, o que eu estou falando é que se você precisou desse nível de pessoa na sua vida, isso é referente a você sim, né? Significa que talvez você não seja igual a essa pessoa, mas que traços você tem parecidos com essa pessoa que você precisou atrair ela na sua vida. Ah, essa pessoa ela é muito chata. Então, se essa pessoa é muito chata, provavelmente você é chato. Talvez você não seja muito chato, mas talvez você seja chato. E por isso você atraiu alguém que é muito chato. Ah, essa pessoa ela é muito negativa, só pensa coisa negativa. Talvez você não seja tão negativo assim, mas talvez o universo queira dizer assim para você, olha, você pode melhor. Então, deixa eu te mandar alguém no extremo da negatividade para você despertar, mesmo para sua pequena negatividade, e poder pensar melhor. Ou seja, não aponta o dedo da sua vida para o próximo. Seja responsável e co-criador da sua vida. O que significa nem por um segundo. Eu sei que é desafiador, tá? Mas nem por um segundo você ousa apontar o seu dedo para o próximo dizendo que o problema da sua vida, ou ele é o chato, ou... Porque, gente, o dedo que vai, ele volta, né? Até tem uma coisa engraçada, você aponta o dedo para alguém, tem todos os outros dedos apontando para você, um para frente e o resto para você, né? Então, presta atenção, quando você fala assim, é ele, olha quantos dedos estão voltados para você. Então, é você mesmo, você está falando para você mesmo, tá? Então, presta atenção. Antes da gente falar sobre pessoas negativas e ambientes negativos que têm o que fazer, que têm como se purificar, isso realmente acaba existindo, tá? O primeiro passo é entender por que você atraiu esse tipo de pessoa, situação, ambiente na sua vida. Essa parte é sua. Onde está a sua limitação? Onde e você ainda acha que tem algum benefício estar nesse ambiente? O que você ainda acha que tem de positivo que você ainda tira desse ambiente? E por aí vai. E essa parte da história é sua. Totalmente sua. Tá? E não adianta terceirizar, até porque quanto mais você terceirizar, coisa que muita gente faz, você só vai realmente adiar a possível e incrível mudança que você poderia e deveria fazer. E quanto mais você adia e procrastina a mudança que você poderia e deveria fazer, o que acontece? O chato, ele vai se multiplicando. Porque ele fala assim, não está entendendo a minha mensagem? Deixa eu ficar mais chato, para ver se agora você entende. Deixa eu ficar mais mala. Deixa eu te encher mais a paciência para ver se você desperta. Ou seja, quanto mais chato você vai tendo, né, quanto níveis de pessoas mais chatas você vai tendo na sua vida, ou incômodas, ou negativas, ou o que você quiser chamar, é o universo tentando te acordar, falar assim, desperta aí, eu quero melhor para você. Não, essa pessoa é muito negativa. Aí você reclama e vai, aponta o dedo e tal. Gente, chega. Somos maduros o suficiente, eu não gosto de falar adultos, né? Porque adulto vem da palavra adulterado, né? A gente é meio adulterado na nossa cabeça, né? Mas a gente é maduro o suficiente, a gente não é mais criança para ficar apontando o dedo, né? Que tipo você pega uma criança, né? Que é uma criança imatura, é uma criança que está sempre culpando o outro, chorando à toa, botando a culpa no outro. Isso é uma criança imatura. Quantos adultos você conhece que são imaturos? Que obviamente não é você, né? Porque você sempre vai arranjar isso nos outros e nunca é você. Obviamente, por exclusão, você nunca vai ser o imaturo da, o imaturo da história. O que provavelmente é, né? Em algum nível, né? Mais ou menos, mas provavelmente é você também, em algum nível, o imaturo da história. Resumindo, gente, se a gente gostaria, e acho que a gente gostaria, né? De viver com pessoas melhores, de pessoas mais positivas e ambientes mais negativos, a gente tem que parar de ficar tentando mudar o cenário que a vida se apresenta para a gente, né? E passar a assumir a responsabilidade de mudar a gente. Porque só quando a gente muda, o cenário ele muda também. Então, no seu cenário tem pessoas legais, pessoas chatas, ambiente, tem de tudo. Não adianta pegar o chato e deletar, e expulsar da sua vida, e jogar para o lado, porque ele tem um propósito de existir na sua vida. Se você só deleta, é igual o bumerangue, ele vai e volta. Só quando volta, ele bate mais forte, sabe? Igual desenho animado, vai e volta. Sabe? Igual aquele... hoje eu não sei, nem sei se existe esse brinquedo para criança, mas acho que deve existir, né? João Bobo, né? Todo mundo sabe que é João Bobo? Né? Aquele boneco que você bate, ele volta, né? Caiu, levanta, né? João Bobo.
Tipo assim, você bate de volta e quando bate, vai batendo mais forte. Então não adianta deletar e por isso, por consequência, não existe coerção em espiritualidade. Se você quer atrair pessoas diferentes e ambientes diferentes para a sua vida, é importante você olhar para a sua própria vida e falar onde eu preciso melhorar, onde eu preciso mudar, onde eu preciso fazer diferente. Essa é a ideia de tudo aquilo que eu estou falando até esse momento com vocês. E aí tem uma parte do Zohar, e já já eu vou ler um pedaço do Zohar, tá? Que é uma sessão que eu escolhi para ler com vocês, que complementa e fala assim: uma pessoa só pode experienciar morte, fim, caos, depressão, negatividade ou qualquer coisa apenas se ela ainda for assim. Ou seja, ainda se ela tiver limitação de consciência. Ou seja, se uma pessoa estiver seguindo bem no seu caminho, estiver bem no seu caminho, estiver fazendo o que veio fazer em vida, estiver gerando energia, estiver passando energia para frente, o que isso significa? Que ela está protegida energeticamente. Protegida não quer dizer que não vai acontecer desafio, mas até que o desafio que vai acontecer, ela vai saber como superar, porque está em outro patamar de consciência, está em um outro nível de consciência. Então, a verdadeira proteção, ela está na forma como você interage com a sua própria alma, e não em relação ao próximo, mas em relação você com você mesmo. E aí o Zohar termina essa sessão, e já já vou para outra sessão para a gente emendar já uma outra parte, que eu acho que é uma parte até mais importante do que eu estou falando agora, mas que ele até fala assim, olha, e vai ser muito interessante quando a gente chegar nesse ponto da consciência messiânica, né? Onde tudo que a gente vai experienciar e vai perceber é a perfeição, é a troca, é o compartilhar, não vai ter essa coisa de mais, menos, sou melhor, sou pior, julgamento, ego, não vai ter mais nada disso, né? Contagem regressiva, 220 anos para isso acontecer. Ele fala que o nosso sentimento vai ser de tamanha estupidez, a gente vai se sentir tão estúpido e tão idiota, são as palavras do Zohar, tá? Não são minhas palavras não, tá? A gente vai se sentir tão estúpido e tão idiota que a gente vai gargalhar de tirar sarro da gente mesmo. Porque a gente vai perceber que a perfeição estava na nossa frente todos os nossos anos de vida, né? Vidas após vidas. E a gente não conseguiu enxergar, e por não conseguir enxergar, mentiu, omitiu, manipulou, controlou, enfim, jogou o ego, ficou irritado, teve insegurança e vai. Todos os egos possíveis, pelo simples motivo que você não enxerga que aquilo que está na sua vida é o melhor que a vida poderia se propor para você, e mais, é o melhor que a vida quer te dar também. Só que para ela tirar o seu melhor, você tem que dar o seu melhor, você tem que tirar, você tem que fazer o seu melhor. Sem ir melhorando sua percepção da vida, deixando de ficar olhando negatividade. Pelo contrário, olhar positividade dentro de tudo aquilo que você está vendo. Então, a próxima vez que acontecer uma situação desconfortável com você, ao invés de você reclamar ou ficar chateado, você faz o seguinte, você fala assim, uau, onde a vida nesse momento quer tirar o melhor de mim? E essa é a sua parte da história. Ou seja, onde está o lixo dentro de você que você precisa tirar da sua vida? E essa é a nossa primeira parte da nossa aula. Tudo bem até aqui? Sim? Se você quiser fazer alguma pergunta, a hora é agora. Você pode tirar o seu microfone do mudo e perguntar. Tem 2 minutos de tempo para alguma pergunta. Caraca, quando todo mundo fica em silêncio, me dá um nervoso, cara. Marcelo, eu já passei a pergunta por escrito. Eu quem? Calma aí. Márcia. Oi, Marcinha, tudo bem? Cadê você? Calma aí, deixa eu te achar aqui. Oi, achei. Sei lá onde é que eu estou. Achei. Então, eu escrevi o seguinte, se você consegue, por exemplo, uma pessoa consegue olhar sua alma, quer dizer, chegar nesse ponto de olhar sua alma, de ter essa percepção, porque eu acho que isso é só os justos, mas suponho
Num caso como essa pandemia, se esta pessoa percebe o que está acontecendo e deixa de ver a negatividade de cada passo que você dá, mas você está em Malhut, você está na realização. De qualquer jeito, você não deixa de ver a pandemia, porque não é todo mundo que vai alcançar ao mesmo tempo. Então, a pandemia vai existir, sim. Ela está aí. Sim, mas eu não falei que ela Então, vai desaparecer. independente. Não, eu sei, mas para essa pessoa que alcançar, por exemplo, se o Gamzu Letová estivesse aqui, Ele ia estar quer dizer vivendo a que ele não pandemia. corre risco? Corre Quer dizer, de vida. ele não vai sentir isso, ele não vai ter a percepção mais disso? Vai ter a percepção, mas ele vai entender que até isso é para o melhor. Então ele não vai enxergar isso como uma coisa. E E ele não vai enxergar como uma coisa negativa. E o resto do mundo? então, ele vai fazer o trabalho dele de despertar a consciência nos próximos, de todo mundo entender que é positivo, porque no final, se todo mundo entende que a pandemia. O que é sentido, por exemplo, que a pandemia é positiva? O que ela vem ensinar? O que a gente está transformando com ela? O que potencialmente a gente pode transformar com ela? Várias reflexões, um mundo diferente. Talvez seja uma utopia falar, talvez não. Vamos esperar um pouco para ver o que vai mudar com tudo isso, mas né, uma mudança. Então ele fala assim, olha, Gamzu Letová, ou seja, existe um mal na nossa percepção. Né? Gamzu Letová não é que eu não percebo que existe um mal, mas eu entendo que o mal é necessário e o mal é bom, na verdade. Então, assim, não é que assim, eu vivo no mundo da lua, desconectado da fisicalidade, na minha bolha, como se ninguém morresse, como se tivesse tudo bem, ninguém morre de fome, ninguém nada. Não é isso. Eu estou vendo tudo isso, mas eu estou entendendo que todos esses acontecimentos existem para um bem melhor que talvez eu não consiga enxergar qual seja. Eu estou falando de mim mesmo, eu não consigo enxergar qual seja. Mas eu tenho certeza que existe um plano divino que, infelizmente, está causando essa pandemia. E que se não fosse a pandemia, só para a gente botar em proporção, né, a gente fala de pandemia, 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 e a pandemia até hoje vai aumentar os números, mas até hoje matou 500 mil de pessoas no mundo, né, mais ou menos isso. A guerra civil na Síria, que dura já há alguns anos, matou a mesma quantidade de pessoas e ninguém falou nada. Não, isso... Eu não estou botando aqui em proporção do que é pior, do que é melhor, só para deixar isso claro. Tá? Os dois são péssimos, tá? No sentido de ter que despertar. Mas o que eu estou aprendendo com isso? Caramba, será que eu tenho que criar um pouco mais de empatia? E aí, aquela pergunta que eu já faço isso desde o começo da pandemia. Será que o único motivo que eu estou tão preocupado com a pandemia é porque ela pode chegar na minha casa? Ou não? E se sim, né, eu acredito que até, talvez, para a maioria das pessoas a resposta seja sim, porque eu não estava tão preocupado quando era só a gente morrendo na Síria, que é do outro lado do mundo, nada a ver comigo. Agora que chega no meu com quintal de casa, certeza. eu estou me mexendo. Né? Ou quantas pessoas morrem de fome por dia no mundo? Eu não sei o número, mas não são poucas. De fome, gente, comida, né? Tipo, comida. Quantas pessoas morrem no mundo? Então, assim, de alguma forma, infelizmente falando, essas mortes ainda são necessárias para um despertar de consciência da humanidade. Então, assim, se elas são necessárias, elas são necessariamente boas. E assim, até aquela alma que está passando por aquela passagem também é bom para ela. Por algum motivo, aquilo que ela passou foi um processo de purificação para a alma necessário para que ela volte de uma outra forma. Então, assim, quando eu falo Gamzu Letová, não é que eu estou numa bolha e agora não olho para o mundo. Pelo contrário, eu vivo nisso, faço o meu melhor todo dia, mas com a certeza de que isso veio para um bem melhor. Com a certeza que isso veio para o bom, para tirar o melhor do mundo, para tirar o bom do mundo e o bom de cada pessoa. Talvez a minha fala e o meu sentimento não estejam 100% alinhados hoje. Eu estou falando de mim mesmo, não estão, tá? Eu ainda tenho uma caminhada para chegar lá. Não acho que porque eu falo isso para vocês, eu já estou nesse estado de consciência. Não é uma verdade. Eu batalho todo dia para tentar melhorar um pouquinho. Mas eu entendo que esse é o ponto de consciência que a gente tem que chegar. Viver isso, dar o meu melhor e não ficar só na expressão Gamzu Letová.
A expressão é mole, né? Gamzu Letová, tá beleza. Eu falo isso É. várias vezes ao longo do dia. Mas quando eu falar, eu acreditar nisso. Porque quando eu acreditar nisso de verdade, eu vou experienciar uma outra situação. Então, eu acho assim, até qualquer coisa que eu tento explicar mais sobre isso é difícil, porque na minha situação eu também não sinto isso 100% do meu tempo. Tem momentos que eu sinto, tem áreas da minha vida que eu já consigo sentir, tem áreas que não. Vamos melhorando, cada dia melhorar, né? É uma coisa interessante, sabe? Eu vou aproveitar essa deixa também com a pergunta da Marcinha, tá? E muitas pessoas me questionam sobre estudar espiritualidade, sobre, sei lá, falar de espiritualidade, né? Até hoje, né, eu recebi o contato de 2 empresas para, mesmo que online, começar um processo com elas para falar um pouco mais de espiritualidade, para as pessoas despertarem, porque estão um pouco ansiosas, enfim, coisas diferentes. E o meu receio, não sei se a palavra certa é receio, tá? Mas o meu, vou usar essa palavra por enquanto até eu tentar buscar aqui no meu cérebro uma palavra melhor, mas o meu receio é que as pessoas nesse momento busquem espiritualidade, que é ótimo, tá? Não acho que é ruim, mas que daqui a um mês, agora a vida que segue sem espiritualidade. E na minha percepção, no que eu já entendo hoje em dia, não tem mais como separar a vida de espiritualidade. E cada vez mais o mundo está provando isso, né? Tipo, não importa que tipo de espiritualidade ou qual é a espiritualidade, tá? O importante é você entrar num caminho de desenvolvimento onde você, cada dia que passa, viva no mundo que a gente vive, mas cada vez ele afete você cada vez menos. Eu costumo dizer assim, cara, espiritualidade é igual uma academia. Ou você está malhando todo dia, e aí você está fortalecendo seus músculos, tá, sei lá o quê, ou você não está e eles estão naturalmente atrofiando. Espiritualidade é a mesma coisa. Ouvi o Gamzu Tovar do Marcelo, vou ficar assim, se você não continuar estudando, alguma hora Gamzu Tovar vira só uma expressão, sem sentido nenhum, né? Totalmente da boca para fora, como eu falei agora para Marcinha. Não é só falar. Entre falar e sentir, tem uma caminhada, né? Então, assim, uma vez uma pessoa falou assim, não, eu estou indo para São Paulo e eu queria aproveitar que eu estou indo para São Paulo e passar 12 horas estudando com você. Eu falei, não, mas por que não? Aproveitar, São Paulo eu te pago, não sei o quê. Eu falei, não, não é isso, não quero, não é isso. Eu prefiro que você estude durante 24 dias comigo, meia hora todo dia, do que 12 horas seguidas. Porque o que estudar em 12 horas vai sobrar meia hora na sua cabeça. Não adianta, não é isso. Então, assim, eu queria também aproveitar, deixa para falar para todos vocês, gente, espiritualidade não é um momento da vida. É um todo dia, um novo hábito, uma nova forma de pensar, de malhar esse músculo interno chamado mente, chamado espírito, chamado alma, todos os dias, para que a gente consiga o que eu estou falando agora para vocês. Não só falar da boca para fora, Gamzu Letová, mas sentir quando você fala. Gamzu Letová. Todo dia é importante. Seja uma meditação, seja uma aula, seja um livro, seja um professor, seja qualquer coisa, mas todo dia alguma coisa, todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. E essa é a forma que isso vai fazendo parte de você, não só na parte da cabeça, mas que você vai começando a sentir isso. E aí viver dessa forma cada vez mais. Então, desde já, até interrompi a aula, minha cabeça mudou de foco, mas até desde já, de verdade, pedindo para vocês que, né, por acaso, essa aula foi gratuita, né? Porque, enfim, foi o que aconteceu, porque eu pulei uma semana e acabou dando espaço para fazer essa aula gratuita. Mas eu falo assim, e aí ela obviamente está mais cheia do que normalmente ela está, bem mais cheia, né? Do que normalmente ela está. Eu falo assim, gente, eu adoraria, né? Na verdade, ia ficar muito feliz se todos vocês, toda segunda-feira, ou sei lá, qualquer outro dia da semana, eu nem sei se vocês já fazem isso, tá? Mas espero que sim, todo dia estudasse um pouquinho, uma aula um pouco mais profundo, ouvir uma coisa, trabalhar um pouquinho mais, todo dia, gente, todo dia um pouquinho, estudar um pouquinho, né? Malhar um pouco esse músculo chamado espiritualidade dentro da gente, porque é isso que vai fazer a diferença. Então, assim, tive contato com a espiritualidade 2 anos atrás na minha vida e esses conceitos ainda estão na minha cabeça. E você vive de acordo com eles ou eles estão só na sua cabeça?
Então, é muito importante a gente entender. Então, assim, até continuando um pouquinho, Dudu, eu vi que você está com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa? Eu só queria aproveitar o teu gancho da história da espiritualidade. Eu postei um vídeo outro dia num dos nossos grupos aí, não me lembro qual agora, que a Sociedade de Cardiologia Brasileira e tal conseguiu colocar isso como uma questão prioritária. Então, os médicos têm que fazer uma abordagem espiritual também, e incentivar os pacientes a olhar para o lado da espiritualidade e tal. Depois eu posso até postar de novo, mas é isso, assim, a coisa está realmente tomando um outro caminho, e a espiritualidade é uma coisa que tem que ser caminha junto. Foi provado já cientificamente de que todos os pacientes que exercitam a espiritualidade se curam mais rapidamente, mais facilmente. Até aproveitando que você falou, então, de novo, né, tipo, até a própria OMS, hoje em dia todo mundo sabe que é a OMS, né? Organização Mundial de Saúde, ela, acho que 12 anos atrás, mais ou menos, posso estar enganado agora na data, ela redefiniu o conceito de saúde, né? Onde o conceito de saúde passou a ser o bem-estar biopsicoemocional e espiritual, né? Ou seja, acrescentou a palavra espiritual no final, que não tinha até então. Então, assim, já se sabe a importância da espiritualidade. E talvez a espiritualidade seja o verdadeiro processo preventivo, né? Na área da saúde, né? Tipo, e a gente fica tentando fazer outras coisas. Mas vamos lá. Alguma hora a gente chega lá. Vamos continuar mais um pouquinho. Então, queria continuar mais um pouquinho. E agora eu queria ler para vocês uma sessão do Zohar, tá? Então, eu vou ler para quem normalmente está na aula, e eu sei que alguns de vocês normalmente estão na aula e tem o Zohar. Eu vou ler do verso 78, tá? Da própria porção de Hukat, tá? Calma aí. Aqui, tá? Então, o verso 78 fala assim: eu vou ler em aramaico, tá? Obviamente, eu não espero que vocês entendam o que eu vou ler. Não se preocupem, eu vou ler, eu vou explicar para vocês o que eu estou lendo. Eu sempre gosto de ler um pouquinho do original, porque eu acredito que sempre trazer as palavras originais de 2000 anos atrás tem uma energia diferente. Então, eu sempre gosto de ler um pouquinho do original, independente se a gente entende exatamente ou não, tá? Mas vou ler. Então, fala assim: Me'ahau lifna kol man devaei le'atara milin de leila, ben beovada, ben bemilá, iau ovada. O au mila la itaveid katka iaut, la itar midi. Kol bnei alma azlin lebeik nista le'atara milá de leila. Aval zeirin, inun de edun letara, לקדושה בריחו קריב לחולה דידי למקרי ליל לתערה מילה קדקה יאות אבל לא ידי למקרי לי לאו יהיו קריב דכתיב קרוב השם לכל קורא וגומר מהי באמת דידי לתערה מילה דקשות קדקה יאות וכן בחולה. Então, ele tá, enfim, é uma sessão, né, que fala sobre a fonte de água, tá? O que exatamente é essa fonte de água, tá? Só para vocês entenderem, tá? O que exatamente é essa fonte de água? A fonte de água, ela é uma alusão à chamada Miriam, tá? Quem é Miriam? Miriam foi a irmã de Moisés, tá? Então, Miriam foi a irmã de Moisés, e fala que em algum momento da vida dela, ela não conseguia enxergar muito bem. Ela tinha uma visão turva, tinha uma visão meio limitada. E aí foi o Criador que chegou perto dela, e o Criador fez o quê? Fez a visão dela voltar a ser plena e reconstituiu a visão dela, né? Tirou ela da perda de visão para visão plena novamente. E foi um pouco do que a gente leu, né? Do poço de Miriam, da água de Miriam, porque foi a Miriam que conseguiu enxergar a água, a pedra da água que Moisés acabou tirando da pedra, tá? Alguma coisa assim. E é importante a gente saber que até o Criador abrir os nossos olhos, provavelmente quase 100% das coisas que a gente vive no mundo físico são mentiras. Vou repetir o que eu falei. Né?
Até o Criador abrir totalmente os nossos olhos, provavelmente, a maior parte, quase 100% das coisas que a gente vive na nossa vida são mentiras. O que significa são mentiras? São coisas necessárias, mas que permitam a gente criar uma expansão de consciência, mas que na nossa limitação, a gente enxerga aquilo como verdade absoluta, muitas vezes, só que aquilo é só um processo para você entender cada vez mais. Então, entende o seguinte, cada situação que acontece na nossa vida, que vai se somando à nossa vida, acontece para tirar um pouco o nosso tapa-olho, né? E fazer a gente aumentar, expandir nossa consciência, melhorar nossa visão, enxergar o mundo cada vez mais como ele é originalmente ou espiritualmente falando. Então, é muito importante a gente entender que esse mundo físico que a gente vive nele, né? E na verdade não tem nada de ruim com ele. Se a gente ainda está, de alguma maneira, um pouco cego, só o Criador ele vai conseguir abrir os nossos olhos. Isso significa que a solução para tudo já está aqui no nosso dia a dia, mas para a gente conseguir enxergar a solução, ou para a gente conseguir enxergar as respostas, para a gente conseguir enxergar tudo, a gente vai precisar de ajuda para tirar o tapa-olho da nossa frente. E é isso que o Criador queria mostrar para o povo, porque quando o povo reclamou da água, e chegou lá Moisés, bateu na pedra e começou a jorrar água, sabe o que aconteceu? A história é literal, mas essa parte da história é interessante. Sabe o que aconteceu? Adivinha? O povo começou a reclamar de outra coisa. Conhece alguém assim? Não. Vocês conhecem alguém parecido com isso? Você reclama, a coisa acontece, agora vou arranjar outro motivo para reclamar. Sabe por quê? Porque não era sobre a água. Era sobre o nível baixo de consciência que as pessoas tinham naquele momento e por isso a forma de ganhar energia era reclamando. Então, bora reclamar. Por quê? Porque reclamar dá energia. E dá mesmo, energia temporária, mas reclamar dá energia. Então, a história da água não é sobre a água. É para mostrar para a gente que a água sempre estava na pedra. Mas, se a gente não expandir nossa consciência, a gente vai precisar reclamar para o Criador expandir nossa visão. Mas se a gente não de verdade expandir nossa consciência, no minuto seguinte a gente já está reclamando de alguma outra coisa. E é por isso que o esforço do trabalho espiritual ele é importante. E por isso, por consequência, se o esforço do trabalho é importante, se a gente gostaria, eu acho que todo mundo veio para ouvir essa parte da aula especialmente, se a gente gostaria de se proteger de pessoas e ambientes negativos, presta atenção, não é sobre as outras pessoas, é sobre como você interage com o seu dia. Ou seja, a melhor proteção que você pode adquirir na sua vida não é tentando mudar o próximo, mas é como você se conecta, é como você muda, é como você tira o melhor da situação para acessar o melhor que a vida quer mostrar para a gente. Então, a melhor forma de se proteger não é tentando evitar pessoas. E não são com técnicas exatamente. Eu vou falar duas técnicas já para vocês, mas não são técnicas exatamente. A melhor forma de se proteger é você todos os dias, não um dia sim, um dia não, todos os dias, tirar o melhor de você mesmo. E de dentro para fora, expandir a sua visão, expandir sua consciência para enxergar cada vez mais a verdade no dia a dia. Falando para vocês agora, eu me lembrei de uma cena de um filme chamado Matrix, ou Matrix. Eu não sei quem de vocês já viu esse filme, ou quanto tempo atrás você não viu, ou viu esse filme, ou há quanto tempo você não vê esse filme. Mas tem uma cena do filme logo no Matrix 1, que esqueci o nome dos personagens, mas que é o Morfeu. Morfeu? É o nome do cara? Acho que é isso. Ele está tentando mostrar para o Neo, que é o escolhido lá, que a vida era um pouco diferente do que aquilo que ele estava vivendo até então. E ao final da cena, mostra o Neo, que era o escolhido, falou assim, não, isso não. E aí o Morfeu, que de alguma forma é o mentor dele, falou assim, eu falei que ia te mostrar a verdade, mas não falei que ia ser fácil.
Ele fala, não, 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 não quero ver a verdade, não quero ver a verdade. E aí eu até volto para vocês. Será que a gente quer ver a verdade mesmo? Será que a gente está aberto o suficiente para enxergar a verdade? Porque a verdade significa que o lixo está na gente. Será que a gente está preparado para ver isso? Ou ainda existe um conforto de enxergar o lixo no próximo ao invés de assumir o nosso próprio lixo, o nosso próprio ego? E esse é o principal motivo que a gente ainda atrai pessoas negativas para a nossa vida. Não é pelo outro. É porque provavelmente a gente ainda não está, uma expressão, né, cascudo o suficiente para a gente falar da gente mesmo e falar, onde é que está o lixo dentro de mim? Então, enquanto eu ficar tentando achar isso no próximo, provavelmente eu vou continuar tendo esse tipo de coisa na minha vida. Então, antes de eu terminar a aula, e já vou terminar, eu queria, na prática, depois de tudo que eu falei para vocês, contar uma história e falar mais algumas ferramentas práticas que você pode usar, sim, de purificação, mas lembrando que, apesar da ferramenta existir e é importante, o mais importante ainda continua sendo a sua interação, porque você pode usar as ferramentas que eu vou dizer para você todos os dias, mas se você não mudar a sua consciência, você pode usar a ferramenta que você quiser, mas não vai funcionar, porque não é sobre a ferramenta, é sobre você, tá? Então, o que é a historinha, tá? A história conta a história de um grande sábio que morava em uma pequena cidade, mais ou menos no final do século XIX, século XVIII, tá? E esse sábio estava lá estudando e uma pessoa estava com raiva desse sábio por alguma coisa que a história não conta exatamente o porquê. E esse sábio e essa pessoa que estava com raiva do sábio falou assim: ele pegou a pessoa que ia todo dia lá fazer a limpeza da casa de estudo, onde todo mundo estudava, né, onde o sábio ficava a maior parte do tempo dele. E ele chegou para a pessoa que fazia a limpeza e falou assim: eu quero te propor uma coisa. Você faz o seguinte: você entra lá na casa de estudos do sábio, tal hora, que é logo antes de todo mundo chegar, e no exato momento, que é quando todo mundo estiver chegando, eu quero que você saia correndo fazendo um escândalo, dizendo que ele tentou te abusar sexualmente, tentou abusar de você, tentou fazer alguma coisa contra você. E se você fizer isso, eu prometo, a partir de agora, pagar todas as suas contas a partir de agora, te dar todo o sustento que você precisa para você viver. Essa mulher que trabalhava lá, né, essa mulher que trabalhava lá, ela ficou assim, né, e agora? E agora, o que eu faço? E ela acabou aceitando, né? E ela acabou aceitando e foi. Tá? E ela foi fazer o que ela fez. E ela saiu gritando, e ela gritou uma coisa que não era verdade. E saiu gritando, gritando, as pessoas chegaram e no momento existia um desconforto. É verdade, não é verdade? O que é isso? O que não é isso? O que não é isso? Enfim, a história conta que, no final, as pessoas acabaram confrontando o sábio, ele provou que não era verdade, e a coisa continuou. E alguns anos se passaram e essa mulher, por conta de tudo que ela fez, ela foi provada como mentirosa, ela não conseguia emprego, não conseguia fazer nada, e o cara que prometeu dar sustento para ela também não deu sustento para ela. E aí anos se passaram e ela decidiu voltar até esse sábio. E ela voltou até esse sábio e ela falou: eu queria te pedir desculpa por tudo que eu fiz, por tudo que eu casei para você, pela energia que eu trouxe, pela minha negatividade, pela minha mentira e tudo isso. E eu queria te pedir um favor. Eu queria te propor que eu venha a público desmentir tudo, que eu nunca exatamente desmenti publicamente toda a história, explicar tudo ela exatamente o que foi, o que não foi. E, em contrapartida, você arranja um emprego para mim, qualquer emprego, para mim tá bom. Né? E esse sábio falou assim, foi o seguinte: eu vou te arranjar um emprego e você não precisa falar mais nada sobre a história. E vou te explicar o porquê. Naquele momento que você saiu gritando por aí, eu fiquei tão envergonhado, e
e o meu instinto inicial era pular da cadeira e começar a desmentir de qualquer forma. Mas aí eu entendi que aquele momento estava sendo criado especialmente para mim, através de você. E a única coisa que eu precisava passar por aquele momento era vergonha mesmo do que viesse desse processo, e isso ia me ajudar a evoluir espiritualmente. E eu decidi ficar quieto, e a história se provou por si só. Então, na verdade, por conta dessa situação, eu acabei evoluindo muito espiritualmente. Então, eu só tenho a te agradecer, não justificando o que você fez, mas eu só tenho a te agradecer. Então, por isso, tudo bem, já te perdoei há muito tempo, a história já foi, e eu arranjo um emprego para você. E o motivo que esse é um dos motivos que eu quero já ir para o final da nossa aula, para o término da nossa aula, é para explicar de novo, gente. Cada situação possivelmente negativa que acontece com a gente é o universo fazendo o favor de tirar uma casca, uma limitação nossa, porque ele está querendo dar muito mais para a gente. Mas para receber muito mais, depende da gente se abrir e fazer a nossa parte para isso. Então, não tenha medo de passar vergonha, não tenha medo de nada disso. Faz parte do melhor que o universo quer tirar de você para a sua evolução. Tá? Então, quais são as ferramentas práticas de purificação? A primeira, tudo que a gente falou na aula, que é o seu comportamento com a vida, tudo que você faz ou deixa de fazer. A segunda coisa, eu não sei se vocês conhecem, isso aqui. Tá? Estão dentro da área. Brinquedos para as crianças e as academias ao ar livre. Tá. Então, todo mundo consegue ver isso aqui? Tá? Isso aqui, dá para ver? Isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é uma erva, tá? Não é para fumar a erva, tá? É chamado sálvia branca, tá? E não é sálvia branca de tempero que você encontra em supermercado, tá? É um outro tipo de sálvia branca e esse tipo não dá no Brasil. Eu também não sei como chega no Brasil, tá? Tipo, na verdade eu sei, né? Alguma muamba por aí, mas chega, tá? Então, se você quiser comprar, você tem que ir no Google e falar assim, sálvia branca, comprar. Ou eu tenho alguns aqui no Kabbalah Life, se você quiser comprar depois, você pode mandar a mensagem. E eu tenho alguns aqui, eu posso enviar para você se você quiser. Tem uma explicaçãozinha que vem junto com um papelzinho de como fazer, o que fazer, etc. Mas basicamente falando, isso é um defumador, tá? Então você queima e a fumaça, eu até postei um vídeo semana passada, se eu não me engano, fazendo isso. Eu faço toda semana para manter o ambiente bons fluidos e boas energias, mesmo que só tenha eu comigo mesmo aqui dentro do Kabbalah Life já durante muito tempo, muito mais do que eu gostaria, vai garantir que minha cabeça está sempre no lugar certo. Então, além de eu criar a minha reflexão de mim mesmo, eu também sugiro que todo mundo também possa usar as ferramentas, isso é saudável. Então, e é de uma defumação, sai fumaça pra caramba, o cheiro é forte pra caramba, tá? Então, se usa a sálvia. Um dos motivos pela sálvia, a sálvia tem uma descrição na Torá, na Bíblia, do porquê do uso dela. Eu não vou explicar agora exatamente o porquê dela, mas tem toda uma função de purificação de energia negativa. Assim como água com sal grosso também tem essa função. Tá? Então, você pode... o que eu fiz semana passada, só para você entender o passo a passo. Eu devia ter falado ao contrário, mas primeiro eu fui, como faço toda semana, eu mesmo limpei aqui o Kabbalah Life com água e sal grosso, tá? Passei um pano. O sal ajuda a água a evaporar mais rápido, não é muita água, é um pano, tá? Você passa um pano com água e sal grosso, então o sal ajuda a evaporar tudo que é energia e tal e deixar o ambiente energeticamente já limpo. E a sálvia vem para completar esse processo, tá? E uma quarta coisa, né? Além do seu comportamento, o sal grosso e a sálvia, uma quarta coisa que você pode fazer é sempre enviar boas energias, especialmente para as pessoas que você enxerga como negativas na sua vida. Então, rezar por elas, querer o bem delas, mandar boas energias para elas, vai te ajudar você também enxergar a sua parte da história e tirar o melhor de você. E essas são as formas que a gente consegue tirar o melhor da nossa vida, nos purificar e entender que a vida tem o melhor e quer tirar o melhor da gente. E
tudo que acontece com a gente tem uma razão de ser, tem uma explicação de ser, tem um motivo para acontecer e que a gente precisa enxergar todo segundo desse processo como algo necessariamente positivo que pode gerar e que poderia estar gerando crescimento na nossa vida. Então, é isso que está aqui para a gente. Essa é um pouco a energia da semana. Então, para quem já faz aula comigo, já está acostumado com essa energia da semana, né? Então, fica aqui o meu convite. Fica aqui o meu convite para vocês, né, que talvez, né, se você não quiser estudar e fazer a energia semanal, que, de novo, se você está aí se você já fez o nível 1, 2 e 3, eu super sugiro que você faça essas aulas são incríveis, são as mais profundas que eu dou semanalmente, né? E a verdade é que hoje, por ter gente que nunca participa, eu nem fui tão profundo quanto eu poderia ou quanto eu gostaria de ir, mas tudo bem, né? Estamos aqui no primeiro momento que tem um monte de gente, mas fica aqui minha sugestão, tá? Então, só para lembrar um pouco da agenda de julho, tá? Então, eu quero fazer mais 2 coisas com vocês antes de vocês começarem a debandar, tá? Então, não vai embora ainda, não desliga ainda e faz o seguinte, vai ligando a sua câmera e vai passando maquiagem para a gente poder tirar um selfie bonitão, tá bom? Mas selfie bonitão, gente. E se você está aí do lado, você também pode tirar um selfie bonitão e postar nas suas redes sociais. Mas selfie online, nem sei lá se é selfie de verdade, mas é selfie também. Então, qual é a ideia? Tá? A ideia da agenda de julho ela é um pouco diferente. Tá? Então, primeira coisa para quem fez o curso Limitless 1, tem o Limitless 2 que começa semana que vem. Essa é a primeira coisa. Tá? Mas que é exclusivamente para quem fez o Limitless 1. Então, você não pode cair de paraquedas direto no Limitless 2. Tá? Você tem que ter feito o Limitless 1 primeiro. Então, para quem fez, semana que vem tem aula aí. No mês de julho, a agenda é curta, mas ela é intensa, tá? Então, tem 2 coisas que vai acontecer só no mês de julho inteiro. Uma delas é a lua nova do signo de Leão, tá? Assim como ontem a gente começou o signo de Câncer, tá? No mês que vem a gente já entra em Leão. Então, já no mês que vem tem a palestra com a meditação da lua nova do signo de Leão. E, segundo, o que vai já acontecer no mês que vem, também eu vou dar o curso O Propósito da Vida, que muitos de vocês já fizeram, que é o nível 1, tá? Que é o nível 1 da Cabala. Então, quem já fez, por que eu decidi refazer esse curso? Porque pelas perguntas que eu estou recebendo, inclusive das pessoas que já estudam há muito tempo, eu senti a necessidade de repetir esse curso, né? De voltar um pouquinho para o básico, para a gente rever conceitos que são importantes, tá? Pelas perguntas que eu mesmo tenho recebido de vocês. Então, eu decidi voltar no nível 1 de novo, e só para esse momento da pandemia tem valores especiais de inscrição, tá? Então, para quem está na plataforma digital ou para quem já fez o nível 1, o valor do curso, o curso é basicamente de presente, tá? Mas o valor do curso é R$ 49,00 pelo curso todo, tá? Então, se você quer refazer o curso, já fez, essa é uma boa oportunidade de refazer, tá? Pela energia, mas também pelo valor, é uma oportunidade que surgiu agora, tá? E para quem nunca fez, e você quer convidar pessoas que nunca estudaram ainda, que não fazem parte da plataforma, é um pouquinho mais, mas também ainda é super barato para gerar um pouco de consciência e energia durante esse mês de julho também, né? Que ainda vai ser tudo online. Então, o valor, acho que é 169. De qualquer maneira, né? 10%, não é 10%, mas é 10%, não. Um pouquinho mais, é 15% do valor normal do curso, tá? Então também fica a minha sugestão, se você conhecer alguém que nunca fez o curso e que você queira sugerir o curso, em julho, tá? Vão ser 5 dias seguidos, de segunda a sexta-feira, tá? E tem a turma da manhã e tem a turma da noite, de segunda a sexta-feira, do dia 13 ao 17, acho que é dia 13 ao 17. 13 é uma segunda-feira, do dia 13 ao dia 17 de julho, tá? Tem a turma da manhã, de 8h30 da manhã às 10h15, e tem a turma da noite, de 8 da noite às 9h45. 5 aulas seguidas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá bom? E essa é a agenda de julho. Então, você pode escolher o que você quer participar e participar. E lembrando, para quem está na plataforma digital do Kabbalah Life,
ela está passando por uma transição e em breve, para quem está na plataforma, vai ter muita coisa legal que vai surgir aí, tá? Mais um mês, mais 2 meses, mais ou menos, tá? Muito conteúdo novo vai surgir, entre aspas, de repente para quem está na plataforma e não de repente para quem está trabalhando em todos esses conteúdos. Mas de repente a plataforma vai ter um monte de conteúdo novo. Então, sugestão, se você ainda não está na plataforma, minha sugestão é assina a plataforma, porque depois que entrar todo esse novo conteúdo, o valor vai subir um pouquinho também. Então, é uma forma de você aproveitar o valor que ainda está lá na plataforma. É isso, gente. Falei tudo que eu tinha para falar. Então, agora, sorrisão todo mundo. Vamos lá. Nosso selfiezinho. Calma aí. Sorriso, selfie. Calma aí. Todo mundo sorrindo? Oi, Valéria, tudo bem? Que bom ver você. Vamos lá, gente. Sorriso. Dá para me ver? Dá. Então, vamos lá. Calma aí. Sorriso. Isso. Olha quanta gente bonita. E um monte de gente com câmera desligada. Aí não vale, ó. Cadê o pessoal lá do final? Liga a câmera. Vou ver tudo de novo, gente. Muita gente com câmera desligada. Vou começar de novo, hein? Cadê o pessoal do final aqui, ó? Liga a câmera, gente. Dá um sorrisão aí, vai. Não tem importância. Ninguém vai olhar para o seu cabelo bagunçado. Tá tudo bem. Caraca, só tô vendo mulher quase. Que impressionante isso. Mas tudo bem. Vamos lá. Mulheres estão sempre à frente dos homens. Vamos lá, gente. Então, de novo, hein? Liga a câmera e sorria. Vai. Sorriso, boa. Agora sim. Todo mundo. Olha que turma legal. Agora sim, galera cheia. Muito bom, gente. Então, muito obrigado por estar aqui comigo. Uma ótima semana para vocês. Calma aí. Última foto. Pronto. Ótima semana para vocês. E para quem tem aula agora às 8 horas, tem aí 15 minutos para respirar. Quem não tem aula agora às 8 horas, amanhã, lembra, meio-dia tem live no Instagram. Mais uma aula gratuita aí para quem quiser. Cabala dos Anjos. Vamos falar de anjos amanhã, tá? Ao meio-dia, uma live no Instagram. Beijos. Ótima noite para vocês e uma ótima semana, gente. Tchau, tchau.